Olá, gente amiga do Núcleo Espírita da Polícia Militar em Salvador. Meu nome é Ivan César e eu vim mais uma vez atender ao convite que me foi feito pela direção da casa para falar sobre espiritismo, né? Nessa modalidade que é o que nos tem sido possível nesse momento, né? As palestras virtuais. E hoje para falar de um tema que por mais que ele seja comentado, por mais que seja falado, por mais que seja trazido nas palestras e nos trabalhos das casas espíritas de maneira geral, ao que me parece, essa é uma impressão pessoal, absolutamente pessoal, ao que me parece, o livro dos médiuns, ele continua sendo um desconhecido da grande maioria de nós, que inclusive labutamos nos trabalhos mediúnicos. E o tema, a temática de O Livro dos Médiuns é, claro, uma homenagem a essa obra, porque não sei se vocês sabem, mas lá em 15 de janeiro de 1861 foi quando Kardec fez o lançamento dessa obra, né? O lançamento de O Livro dos Médiuns, que a gente pode traduzir, inclusive, como um guia prático para o exercício, para a prática da mediunidade. Portanto, esse ano, em 2021, em 15 de janeiro de 2021, pouco mais de 2 meses atrás, nós comemoramos os 160 anos de lançamento de O Livro dos Médiuns. O trabalho de Kardec para a coleta de dados, ele não foi um trabalho que logo de início ele teve esse propósito. Porém, vendo toda aquela efervescência, né, na sociedade francesa e em grande parte da Europa, talvez até toda a Europa de uma maneira ou de outra, Kardec viu a necessidade de trazer algumas bases técnicas para o exercício da mediunidade, principalmente e especialmente para aquela mediunidade que era exercida ante as bases espíritas. Não esqueçam que nós estamos falando do ano de 1861, portanto já havia se passado 4 anos de o lançamento, quase, né? Porque de janeiro para abril tem uma pequena diferença de mês, mas enfim, eram 4 anos de o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, era muito comum, era de se imaginar que o interesse pelos assuntos da espiritualidade, da mediunidade, ele fosse crescer, ele fosse aumentar. O que não significaria dizer, a grosso modo, que os trabalhos eles teriam uma qualidade maior ou menor apenas e simplesmente por conta desse aumento de interesse. Vale lembrar, e eu sempre gosto de fazer essa lembrança porque algumas pessoas, por incrível que pareça, ainda hoje confundem, e eu aqui nem estou me referindo aos novatos na doutrina espírita, nem estou me referindo aos chamados neófitos, mas muitas vezes há pessoas que já têm uma certa caminhada mesmo, que confundem as coisas, acham que mediunidade é uma invenção da doutrina espírita. Mediunidade é um atributo do espiritismo, é uma característica do espiritismo. Não, mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Mediunidade existe talvez desde que o primeiro ser humano desencarnou. E olha que já deve ter bastante tempo isso. Então, isso, claro, falando na ideia da mediunidade entre o contato, no contato entre os dois planos, né? O plano material e o plano espiritual. Embora a mediunidade não seja apenas isso. Então, a ideia de mediunidade, ela existe há muito tempo. Se nós olharmos, se nós pararmos para ler, por exemplo, de tantos outros exemplos que eu poderia trazer aqui, os textos bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ali fala em mediunidade o tempo todo. Não com esse nome, obviamente, porque esse nome, sim, aí a doutrina espírita quem apresenta, embora haja aí controvérsias sobre o primeiro uso do termo,
Alguém fala da utilização de um inglês do termo mediunidade, mas em relação a controvérsias eu prefiro ficar com aquilo que é, pelo menos até esse instante, convencionado como a hipótese mais aceita. Então, Kardec é quem traz a ideia, o termo mediunidade, assim como ele é quem traz o termo espiritismo, os espíritos, na verdade, né? Espiritismo, doutrina espírita, espiritista, tudo isso, aí sim é Kardec e os espíritos que com ele trabalham, que nos apresentam. O Livro dos Médiuns ele tem algumas características que eu considero muito especiais, porque qual seria a necessidade, por exemplo, de falarmos em comunicação entre espíritos, comunicação entre mundos, se nós não tivéssemos uma crença nos espíritos? Então há de se imaginar, há de se concluir que o materialista dificilmente ele vai compreender mediunidade, porque precisamos partir do pressuposto de que existem espíritos. Então, se você é daquelas pessoas que acha que morreu, acabou, que colocou ali os parafusos no caixão e está tudo encerrado, não faz sentido conversar sobre mediunidade com você. Assim se dá com os materialistas. E Kardec coloca isso já em o primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns. Qual é o primeiro capítulo? É uma pergunta. Kardec pergunta assim: há espíritos? O primeiro item, melhor dizendo, há espíritos? Claro! Ele precisava basear tudo aquilo que viria depois em uma ideia muito simples, mas que é absolutamente fundamental para a existência desse livro. Não só há espíritos, como já havia sido explicado em O Livro dos Espíritos, o nome já dá essa ideia de forma mais clara, mas já havia sido explicado naquela obra que não apenas há espíritos, como eles se comunicam, como eles dirigem os nossos dias, como eles fazem as coisas aparecerem, sumirem, eles aparecem, eles somem. Nós somos espíritos. Afinal de contas, quem está desencarnado nada mais é do que aquela pessoa que ontem estava encarnada. E amanhã estará encarnada novamente. Então, os espíritos estão por toda parte. E aí cabe uma nova pergunta a respeito dessa temática. Qual seria a razão de existir dos espíritos no plano, no além, se não fosse para eles terem uma interação entre eles, entre os desencarnados e entre os encarnados? Imagine que um espírito desencarna e ele fica na erraticidade, sabe-se lá por quantos anos, por quanto tempo, sem o menor contato com o mundo corpóreo. Qual teria sido a razão dele existir aqui entre nós? Dele ter sido encarnado alguma vez? É estranho pensar em algo que não faça sentido. Mas Kardec ele tem um trabalho tão impressionante que marca, na verdade, toda a sua vida, especialmente para nós, a sua vida espírita, que Kardec, em vários momentos de O Livro dos Médiuns, ele se coloca como opositor das suas próprias ideias. Para quê? Para nos dar a possibilidade de debate, de observar por outros vieses, por outras possibilidades que muitas vezes nos escapam à nossa inteligência, ao nosso saber. E Kardec ele faz esse trabalho. Ou seja, está tudo mastigado. Aí ele continua falando, por exemplo, do maravilhoso e do sobrenatural, né? Já nos dando uma ideia muito clara de que não existe nada sobrenatural. Tudo é natural. Aquilo que nós consideramos sobrenatural é, normalmente, o que não temos explicações baseadas no bom senso ou até na ciência para apresentar a quem quer que seja, principalmente a nós mesmos. E aí nós logo dizemos sobrenatural. Uma mesa que se levanta
para a esmagadora maioria das pessoas, inclusive para o próprio Kardec, em primeira observação, era sobrenatural, até ele entender como funcionava. Então deixa de ser sobrenatural. Maravilhoso já é uma abordagem um pouco diferente, porque nós até utilizamos essa palavra com mais frequência do que a palavra sobrenatural. Uma comida muito gostosa, por exemplo, que a gente come e a gente, nossa, mas que comida maravilhosa. Então isso já faz mais parte do nosso dia a dia. Mas nesse sentido que Kardec está trazendo aqui em O Livro dos Médiuns, quando ele fala na não existência do maravilhoso, ele está falando, por exemplo, de milagres. Claro, o ato em si existe, não há o que negar. Aliás, a história nos traz aí inúmeras provas. Apenas se a gente for basear isso na passagem de Jesus por aqui, o que não vai faltar é milagre para a gente perceber. Mas o milagre, o maravilhoso, ele não surge do nada. Ele surge de uma aptidão especial desta ou daquela pessoa. Quando Jesus colocava alguém para andar, para enxergar, quando curava de uma lepra, quando expulsava os demônios, ele sempre dizia, não, eu não te curei não, foi a tua fé quem te curou. Talvez Jesus estivesse dando a seguinte mensagem: de nada adiantaria eu ter toda essa capacidade curativa, curadora, se você não tivesse vontade de ser curado, curada, e se você não acreditasse que seria curado ou curada. Assim se dá com tudo em nossas vidas. Aí nós espíritas aprendemos a chamar isso do tal merecimento, que também é um conceito absolutamente subjetivo. Kardec começa a sua coleta de dados com uma metodologia até então não utilizada para assuntos dessa esfera, porque não era nada convencional. Olha o trabalho desse homem. Imagine que você tem uma dúvida filosófica. O que Kardec faz? Ele pega essa pergunta, entrega em diferentes momentos, em diferentes situações, a diferentes pessoas que estão no seu círculo mais próximo ou que estão um pouco mais afastadas. E aí essas pessoas começam a responder a essas perguntas e enviar as respostas para Kardec. Ele tem o trabalho, imagino não tenho a menor dúvida de que não apenas ele, como a sua esposa também, Amélie Gabrielle Boudet, de catalogar todas as respostas para a mesma pergunta que ele faz, para pessoas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, com meios de vida diferentes, com culturas diferentes, começa a catalogar tudo e a comparar uma resposta com a outra. Aquilo que era trazido em maioria era logo aceito. Aquilo que divergia aquilo que divergia parcialmente da maioria das respostas ficava para uma segunda análise. Aquilo que divergia totalmente do que já havia sido apresentado até aquele instante ficava para depois. Agora pensem aí, vamos fazer o seguinte teste. Hoje, ao final aqui da visualização desse vídeo aí por vocês, vocês vão vocês vão acessar a sua lista de contatos do WhatsApp e vão enviar a mesma mensagem para todas as pessoas da sua lista, aquele povo que tem mais de 300 contatos, não quero nem saber, deem aí o jeito de vocês. Qual a mensagem que vocês vão mandar? Vamos fazer um teste muito simples. Diga assim: por favor, me envie a sua receita de bolo. Vocês vão acessar a lista de contatos do WhatsApp de vocês e vão solicitar aos seus contatos que enviem para vocês a receita dessas pessoas de bolo.
Envie para mim a sua receita de bolo de chocolate para a gente delimitar um pouco mais o tema. E aí vocês devem começar a receber respostas. Peguem essas respostas, cataloguem tudo e comparem uma com a outra. Aquela receita que for recebida mais vezes, ela fica aprovada, vamos dizer assim. Aquelas outras que tiverem divergência servirão para a análise de vocês. Agora imaginem fazer esse trabalho. Isso porque eu estou falando de um assunto que eu tenho certeza que a maior parte aí conhece. Bolo. Receita de bolo. Agora imagine fazer esse trabalho com um assunto que até aquele instante ele não era do seu conhecimento. Que é de uma área totalmente diferente daquilo que você trabalhou até então. Lidando com personalidades absolutamente distintas, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Tendo que identificar aquelas respostas que traziam ali um cunho pseudo-sábio, respostas que traziam alguma ironia, respostas que muitas vezes queriam mesmo enganar, além, é claro, das respostas sérias. Imaginem fazer esse trabalho. Se Kardec não tivesse adotado uma metodologia segura e eficaz, sem a menor dúvida, nós não estaríamos aqui agora fazendo esse trabalho de homenagem aos 160 anos de O Livro dos Médiuns. E aí ele começa a destrinchar a obra. Começa a falar das manifestações espíritas, manifestações físicas, manifestações visuais, bicorporeidade, psicografia, psicofonia. Aliás, ele vai falando e vai trazendo exemplos, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Ele vai falando e vai trazendo exemplos de cada uma dessas possibilidades. O que é uma manifestação física? É uma manifestação que tem efeitos patentes para aqueles que estão ali no ambiente, o objeto que se move, uma letra, uma palavra que se escreve, uma materialização, um transporte, tudo isso manifestações físicas, que também são manifestações visuais, essas que eu trouxe. Mas quando falamos normalmente em manifestações visuais, estamos nos referindo habitualmente às aparições de espíritos. Há pessoas, aliás, Kardec faz um trabalho, no meu modo de ver, tão impressionante, que ele começa a dar diferenciações de condições mediúnicas que o próprio diz que ele não tem como encerrar nessa obra todo o assunto mediunidade. Isso novamente falando, estamos lá em 1861, 160 anos atrás. 160 anos depois, nós ainda não temos essa condição também. Embora as possibilidades mais conhecidas sejam elas todas muito bem catalogadas, exploradas, explicadas não apenas por Kardec, pelos espíritos benfeitores, como por diversos outros autores, a citar André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio de Miranda, gente do plano espiritual, gente do plano material, embora Hermínio também hoje já esteja no plano espiritual. Bicorporeidade, aí Kardec fala do exemplo de Antônio de Pádua, que todos nós com certeza já ouvimos falar, com um detalhezinho aqui, outro detalhe ali. Psicografia, a escrita, entre aspas, dos mortos, que se utiliza da condição deste ou daquele médium para trazer as suas mensagens escritas, porque uma coisa é certeza. Aquilo que é dito, apenas dito, muito provavelmente, em pouquíssimo tempo, ele corre dois riscos. Deixa eu parar de mexer na mesa aqui para não ficar sacudindo o celular. Ele corre dois riscos. O primeiro, ser esquecido. Total ou parcialmente. O segundo, ser deturpado. Sabe aquela história do telefone sem fio? Um fala, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Quando chega lá no final da mensagem, a mensagem original já está quase que completamente adulterada.
Então, quando você escreve, a chance de adulteração ela é muito menor. E daí nós temos visto ao longo da história várias ocasiões em que a escrita ela é fundamental para a nossa compreensão. A própria codificação espírita, toda ela é uma obra de psicografia e transcrição das psicografias. Primeiro com o lápis amarrado a um cesto, apoiado ao cesto, que vai deslizando sobre o papel. Depois com o lápis na mão das médiuns, Caroline e Julie Boudin, as duas podemos chamar de desbravadoras desse processo mediúnico de psicografia direta, sem qualquer auxílio de outros objetos, a não ser um lápis. E aí, quando nós passamos a colocar os textos nos papéis, nós passamos a ter uma ideia ainda mais clara sobre aquilo que estava sendo dito pelos Espíritos, porque amanhã ou depois nós poderíamos consultar novamente. E isso dificilmente acontece com o que é apenas dito, com o que é apenas ouvido. A psicofonia, embora muitas vezes nós tenhamos sim a capacidade de nos recordarmos especialmente de uma ou outra frase que nós escutamos, mas lembrar do texto inteiro aí já é mais difícil. Tem duas frases, aliás, tem algumas frases, né? Mas duas frases que ao longo desse tempo eu fui ouvindo dos espíritos e que nunca mais esqueci. A primeira era uma orientação de um amigo espiritual que dizia assim, e eu lembro de cada letra, de cada pausa, de cada vírgula, lembro de tudo. Quando ele dizia assim, a dúvida é sempre importante. A dúvida é sempre salutar. Porém, cuide para não transformar a dúvida em falta de fé. O Espiritismo nasce da dúvida e da observação de fenômenos estranhos. Qual é a principal dúvida de Kardec? Isso aqui existe ou isso não existe? Isso é causado pelo homem ou causado por uma força estranha? Isso é inteligente ou não? Então a dúvida, repetindo a frase, é sempre salutar. Porém, cuide para não transformar a dúvida em falta de fé. Essa frase eu ouvi já está fazendo 11 anos e nunca mais esqueci dela. A segunda, eu ouvi em uma reunião mediúnica quando um benfeitor espiritual, posso citar o nome, o espírito que se apresenta com o nome de João Cleófas. Algumas pessoas falam João Cleófas, é só observar o acento do nome dele, João Cleófas. Quando ele diz mais ou menos assim, a sua mensagem era sobre o sentido da vida. E em dado momento ele diz, o sentido da vida é auxiliarem-se umas às outras as criaturas humanas. O sentido da vida é auxiliarem-se umas às outras as criaturas humanas. Essa frase de João Cleófas eu ouvi através de uma psicofonia, e a primeira frase que eu citei de um amigo espiritual, Mustafa, foi uma audição direta. E ficaram marcadas. Agora, quantos não foram os recados que a essa altura Kardec estava escutando e precisava rapidamente fazer ali alguma anotação para não perder o que estava sendo dito? As inúmeras reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, quando os espíritos evocados ou de forma espontânea apareciam e davam o seu recado, alguém precisava transcrever aquilo ali rapidamente. Que trabalho, hein? E nós, trabalhadores de reuniões mediúnicas, não utilizamos esse material fantástico para dar segurança aos espíritos comunicantes, aos trabalhadores que estão ao nosso redor, estejam no plano espiritual, estejam no plano material, mas
principalmente a nós mesmos, enquanto médiuns. Por isso, mais uma vez aqui vai uma opinião absolutamente pessoal, por isso tem sido cada vez mais raro se ouvir falar, por exemplo, em reuniões mediúnicas de pesquisa, porque não há segurança mediúnica para isso. E por que não há segurança mediúnica? Porque nós médiuns não nos empenhamos em sermos médiuns seguros. E é justamente nessa parte que eu começo a adentrar um pouco mais sobre o livro dos médiuns, porque afinal de contas o próprio título da obra já diz, né? O livro dos médiuns, que obviamente fala sobre a mediunidade, mas e as suas inúmeras possibilidades, mas especialmente fala dos médiuns. Porque mediunidade, como eu disse instantes atrás, sempre existiu e provavelmente sempre vai existir, porque sempre teremos encarnados ou desencarnados em um planeta ou outro. Agora, médiuns preparados efetivamente para exercer a mediunidade com segurança, eu tenho cá minhas dúvidas se nós sempre teremos. Ou, se tivermos, em uma quantidade muito menor do que o que poderíamos ter. Então Kardec começa a falar sobre os médiuns, e eu destaquei aqui alguns trechos, porque obviamente não dá para você falar do livro dos médiuns inteiro em um trabalho de 45, 50 minutos. Né? Seria necessário um poder de síntese muito grande e o risco de se perder material seria imenso. Então eu fiz aqui algumas anotações de um ou outro trecho. Por exemplo, médiuns especiais, que é um dos assuntos que Kardec trata. Quando nós lemos o título, o anúncio do item médiuns especiais, nós, muitas vezes, por conta da palavra especiais, somos levados a acreditar que são médiuns espetaculosos, médium que faz, acontece, que não sei o que, faz aquela confusão toda. E aí, quem conhece a história da mediunidade no mundo, logo vai lembrar de personalidades como Daniel Douglas Home. Aqui no Brasil, por exemplo, Ana Prado, que era uma médium incrível, uma médium fantástica, e tantos outros nomes. Isso para não citar os, entre aspas, convencionais, né? Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos que a gente poderia trazer por aí. A história do Espiritismo fala muito no médium Swedenborg, Emanuel von Swedenborg, da Suécia, enfim. Mas, quando paramos para ler a respeito do texto que Kardec traz sobre médiuns especiais, Kardec, na verdade, faz uma observação que é muito comum nos dias de hoje. Porque muitas vezes acontece assim. O espírito X, determinado espírito, ele se manifesta, ou melhor, ele se identifica com 3, 4, 5, 6 médiuns diferentes, em locais diferentes, em situações diferentes. Se identifica. Porém, as suas manifestações mais contundentes, elas acontecem especialmente por um desses médiuns. Por que se dá isso? Por que isso acontece? Aí Kardec explica, e eu vou ler aqui para vocês o que é que Kardec diz em relação a médiuns especiais. Ele diz assim: em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, olhem o que eu falei de médiuns diferentes. Eu coloquei aqui no exemplo 6 médiuns, ou seja, todos os 6 estão em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, ou seja, todos eles possuem a mesma capacidade mediúnica. Aí Kardec continua dizendo assim: o espírito, o comunicante, preferirá um ou outro conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevam admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias,
jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Gente, aqui começamos a ter uma definição muito clara, muito simples do que é que Kardec chama de médiuns especiais. Pensem, 6 médiuns, em igual condição, em igual não, em idêntica condição de preparo, de estudo, de moral, de exercício mediúnico, de segurança mediúnica, de todos esses pré-requisitos que determinam um médium em tranquilidade facultativa, em tranquilidade de faculdade, melhor dizendo, né, para não confundir os termos. Mas um espírito que quer trazer um texto poético, ele dá preferência a um desses 6 médiuns, porque se todos os outros estão em mesma condição. E, inclusive, esse um médium escolhido, ele nunca escreveu um poema na vida. Se vacilar, é até uma pessoa que não tem, assim, muita aptidão a gostar de textos poéticos. Mas por que que esse espírito veio justamente por esse médium? Kardec continua dizendo assim, numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Este médium escolhido é um médium mais maleável àquele texto. Em que? Em estrutura psíquica. Porque preparo técnico e até de alguma maneira preparo moral, a gente pode treinar. A gente pode exercitar. A gente pode ir moldando ao longo das nossas vidas. Mas a estrutura psíquica e especialmente aquilo que foi vivenciado em vidas anteriores, mas que permanece como marcas espirituais, é individual de cada um. Cada um de nós temos as nossas próprias condições que não podem ser sondadas por questões meramente técnicas. Então, o médium especial, para resumir o que Kardec quer apresentar neste tema, neste item, o médium especial é aquele que entrega uma maleabilidade maior para o espírito comunicante nesta ou naquela situação. E aí nós vamos falar de textos poéticos, materialização, escrita direta. Mas escrita direta não concorre com a ideia do médium. Claro que concorre, porque precisa de uma energia entre um plano e outro, e essa energia é do médium. E tantas outras possibilidades, a mediunidade de transporte de objetos, bicorporeidade, tudo isso, todo esse leque, em todo esse leque, melhor dizendo, a maleabilidade do médium para fazer com que aquilo concorra o coloca na condição de médium especial. Vocês já viram, por exemplo, acontecer nas reuniões mediúnicas que vocês trabalham, um espírito que se comunica em outro idioma? Já viram acontecer isso? O fenômeno da xenoglossia. Já viram acontecer? É um fenômeno muito interessante, porque muitas vezes aquele médium, ele não faz a menor ideia do idioma que está sendo trazido, embora muitas vezes sejam idiomas até convencionais, espanhol, inglês, italiano, francês, mas a pessoa não sabe uma palavra naquele idioma, o médium não sabe uma palavra. E na comunicação mediúnica ele fala com uma fluência que parece ser até um nativo daquela terra. Como é que nós podemos sondar o que está no inconsciente? Este médium, ele é um médium especial no fenômeno da xenoglossia, o que não significa dizer que ele também seja especial em outros tipos de fenômenos mediúnicos.
Então, cuidado quando alguém utilizar esse termo médium especial, médiuns especiais, tentando colocar aquele que é apontado, aquela que é apontada como tal, no patamar de uma pessoa acima das outras. Não, de jeito nenhum. Se eu tenho facilidade na psicofonia, eu estou na condição de médium especial psicofônico. Você que está aí acompanhando, se tem facilidade na psicografia, você está na condição especial de médium psicógrafo. Agora, nunca devemos nos esquecer do seguinte: é necessário treino. Você pode se tornar um médium especial em qualquer uma das faculdades que nesse instante já fazem parte do seu rol mediúnico. Porém, é necessário treinar, é necessário exercitar. Não treinar a mediunidade, treinar o médium. Simples. Aí Kardec mais para frente fala sobre um dos assuntos que as pessoas mais têm medo em relação à mediunidade, e os médiuns morrem de medo disso, perda e suspensão da mediunidade. Só não morrem de medo quando já estão impregnados pela fantasia de que tudo podem, e aí muitas vezes até já perderam a mediunidade, já tiveram a mediunidade suspensa, e ainda assim continuam infringindo uma lei espiritual, né, de deturpação, de enganação. Mais ou menos como aconteceu com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né, que tiveram a sua perda mediúnica, mas que já estavam tão envolvidas naquela ideia de cobrarem ingresso no circo para assistirem ao show mediúnico que se permitiram cair nas valas da miséria humana, da tragédia humana. Kardec fala sobre os inconvenientes e os perigos da mediunidade. O principal inconveniente da mediunidade está voltado à fadiga. Fadiga energética. Quem é médium aí do outro lado sabe que muitas vezes a gente traz uma comunicação que nos exige um desprendimento maior de energia e quando você encerra, você está cansado mesmo, cansada. A pessoa que passa, por exemplo, o dia psicografando, óbvio que vai cansar. Vai cansar espiritualmente pelo contato prolongado com aquela entidade de energia, muitas vezes diferente da sua, e vai cansar organicamente, materialmente. A gente começa a escrever demais, o nosso braço cansa, a nossa mão cansa. Ah, Ivan, mas nesse caso a gente não cansa não, porque quem está usando o braço, quem está usando a mão é o espírito. Quem fala isso é porque não psicografa, porque se psicografasse não falaria algo nesse sentido. Chico Xavier passava horas a fio psicografando. Vocês acham que ele não cansava, não? É claro que cansa, gente. Nós somos seres humanos. Nós gastamos energia para tudo na nossa vida. Uns gastam mais, outros gastam menos, mas enfim, gastamos. E há ainda o inconveniente voltado à fadiga psíquica também. Não há um consenso absoluto em relação a isso, mas, por exemplo, considero que como é que eu posso chamar? Um padrão, né? Um padrão na falta de uma palavra melhor, mas um padrão comportamental no trabalho mediúnico é você, em uma reunião mediúnica, em um trabalho normalmente de 1 hora, né, que é o tempo médio de uma reunião mediúnica na maioria das casas, é você, médium, pelos seus canais mediúnicos se comunicar em 2, no máximo 3 espíritos, com um intervalo razoável entre um e outro. Por quê? Pela questão da fadiga. E o intervalo entre uma comunicação e outra, ele é absolutamente necessário para haver ali um tempo suficiente para a dispersão dos laços fluídicos que estava ligando o médium ao comunicante, para um descanso corporal e psíquico do médium e para uma nova reaproximação e comunicação. Em um intervalo de 1 hora, 3 no máximo comunicações. Se a gente dividir 1 hora por 3, vai dar 20 minutos. 60 minutos por 3 dá 20 minutos.
Pensando que uma comunicação vai durar aí 10 minutos, 15 no máximo, você tem aí pelo menos 5 minutos de intervalo entre uma e outra, pelo menos. Repito, isso não é um padrão. Vocês não devem encontrar em nenhuma literatura espírita de confiança essa adoção de um padrão absoluto. Por quê? Porque isso é variável de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de trabalho para trabalho. Porém, para mim, funciona da melhor forma assim. Aí, em relação ainda ao chamado perigo da mediunidade, o maior perigo da mediunidade para muitas pessoas é entender se a mediunidade pode produzir, pode causar a loucura. Porque o que é que nós temos sabido ao longo desses anos, de muitas histórias por aí? Pessoas que estão aí pelos manicômios da vida, internados, internadas, e que na verdade de loucos não têm nada. Elas estão apenas sendo acometidas pela, entre aspas, doença da mediunidade. E como a ciência não tem uma explicação ainda para isso, determina como esquizofrênico, transtorno disso, transtorno daquilo. Eu não sou psiquiatra, longe disso. Então eu não tenho argumentos médicos para questionar uma ou outra decisão. O que eu posso dizer é que eu sou espírita e sei que muitas vezes a influência deste ou daquele espírito, ele pode nos colocar em um estado que não é ou não deveria ser aquele nosso estado inicial. Por exemplo, em relação à loucura, Kardec diz assim, a pergunta do item 307, pergunta número 5 é assim: poderia a mediunidade produzir a loucura? Aí os espíritos respondem: não mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, pode produzir? Pode. Mas não mais e nem especialmente do que qualquer outra condição para a produção da loucura. Desde que não haja predisposição para isso em virtude da fraqueza cerebral. Continuam os espíritos. A mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, ou seja, existindo o germe da loucura, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Portanto, se na casa espírita em que você frequenta há uma pessoa interessada em trabalhar mediunicamente, porém esta pessoa tenha um diagnóstico, ou muitas vezes, aí vai da sensibilidade do observador, muitas vezes apresente um ou outro sinal de algum distúrbio psíquico, é necessário ter cautela para que a situação não piore e aí sim esta pessoa amanhã ou depois esteja em um manicômio da vida. Diz o jargão popular que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu posso dizer a vocês, ao longo desses anos, nas minhas observações, que eu não conheço um médium que não tenha pelo menos um parafusozinho mais frouxo que os outros. Eu não vou dizer nem que tenha um parafuso a menos, mas que tenha um parafusozinho ali precisando dar uma ajustada. É natural, médiums são pessoas mais sensíveis do que o convencional. E a mediunidade para as crianças? O que é que o Espiritismo fala? O que é que Kardec diz? Vale lembrar, e como falei agora há pouco não, lá no início do trabalho, estou vendo que o tempo aqui já está esgotando, o início do trabalho de codificação da doutrina espírita começa com duas médiums crianças e uma médium um pouco mais velha, a senhora de Plane-Maison. As crianças, Caroline e Julie Baudin, 10 e 12 anos. 12 anos já é meio que uma pré, principalmente nos dias de hoje, né? É até um adolescente, mas 10 anos é uma criança ainda.
Então, Ivan, o que é que o Espiritismo pode dizer em relação à mediunidade nas crianças, se o próprio Kardec já se utilizou logo de cara de duas crianças para começar o seu trabalho? Vamos ver? Qual é a orientação? Não provocar de jeito nenhum a mediunidade nas crianças. Porque o seu organismo ainda está em estruturação orgânica, hormonal e psíquica. E a sua imaginação, a imaginação das crianças, ainda é excessiva. Claro, são crianças. Ou seja, se você que está aí do outro lado é pai, é mãe, é tio, é tia, é responsável por uma criança e sonha que essa criança seja um grande médium, uma grande médium na casa espírita que você frequenta, esqueça isso. Esqueça. Porque você vai prejudicar a criança. Mas, Ivan, você está sendo incongruente nas suas palavras. Você acabou de dizer que Kardec trabalhou com duas crianças lá no início. Calma, vocês não esperaram eu terminar. Aí o livro diz assim, os espíritos dizem assim: já aquelas crianças que apresentam faculdade espontânea, aquelas que não foram direcionadas para a mediunidade, pelo menos nessa encarnação, elas apenas mostraram a sua mediunidade. Essas sim devem ter um encaminhamento adequado, já que a mediunidade está na natureza e a constituição daquele corpo, daquele organismo, se presta a isto. É por isso que nós temos notícias de muitos médiuns, só para citar dois aqui, Divaldo Franco e Chico Xavier, que desde a infância apresentam a condição mediúnica. Elas vieram prontas para isto. Então é dar o encaminhamento adequado. Para a gente fechar o nosso trabalho aqui, eu não posso deixar de falar no item 329, a influência moral do médium. E, aliás, esse, no meu modo de ver, apesar das questões técnicas que o Livro dos Médiuns traz, que nos facilita bastante o exercício da mediunidade, mas é na parte da influência moral do médium que nós, principalmente nos dias de hoje, com tanta coisa que anda acontecendo por aí, é que nós devemos nos ater. Item 226. A primeira questão desse item. Aliás, influência moral do médium na página 329. E o item 5, como eu disse agora, 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? O que é que vocês acham? A mediunidade só se desenvolve, de alguma maneira, se o médium ele for uma pessoa moralizada? Claro que não. Mediunidade em si, ela é neutra. Ela não é boa e ela não é ruim. Ela está no nosso organismo. Ela independe da nossa moral. Por isso, nós temos notícias aí de médiuns que fazem coisas boas e médiuns que fazem coisas não tão boas assim. Já o uso da mediunidade, esse sim, ele pode ser bom ou ruim, como disse agora há pouco, conforme a qualidade moral do médium. Gente, vocês tomem muito cuidado mesmo, porque o que tem de gente aí aprisionando pessoas, se utilizando da sua condição mediúnica verídica para aprisionar pessoas, seja com os seus gestos, seja com as suas palavras, é uma coisa assustadora. E sabem por que isso acontece? Porque nós permitimos, porque damos espaço de querermos uma solução rápida para os nossos problemas e aí permitimos que apareçam o João de Deus da vida, apareça um Jair Tércio da vida,
e apareçam tantos outros aí que aos poucos vão sendo descobertos e desmascarados nos seus verdadeiros interesses. Por que permitem os espíritos superiores, isso está lá na questão 7, na sétima questão do mesmo item 226, por que permitem os espíritos superiores que as pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos de erro? A mesma coisa. Os espíritos de que falas, diz os benfeitores, dizem os benfeitores, os espíritos de que falas procuram influenciá-las. Mas, quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles a deixam ir. Quer errar? A gente está tentando lhe ajudar. A gente está lhe dando aqui orientações, instruções, está puxando para o lado do bem. Mas você quer errar, quer continuar errando, quer continuar dando passo em falso? Vá! Pode ir, você tem livre-arbítrio, siga a sua vida. Daí, o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Olha que frase forte. Esses mesmos espíritos que são benfeitores e que querem ajudar essa pessoa que insiste em ir para o lado complicado da vida, mais complicado da vida, eles muitas vezes precisarão se servirem delas, ainda que saibam das suas condições morais deficitárias. Por quê? Porque muitas vezes vão trazer mensagens por essas pessoas que não servem especialmente para quem está ouvindo, mas principalmente para quem está falando. É uma chance. Mas, como diz um amigo meu, a vida só ensina a quem quer aprender. Portanto, espíritas, médiuns espíritas em especial, se querem trabalhar com segurança, se querem efetivamente se tornarem médiuns seguros, tranquilos, plenos das suas capacidades mediúnicas, nunca, jamais, em ocasião alguma, dispensem o livro dos médiuns. Se você é espírita efetivamente, ao invés de ficar procurando conhecer o enigma, o mistério das batidas de asa da borboleta, mergulhe na codificação. E se quer trabalhar mediunidade, mergulhe o mais profundo possível em O Livro dos Médiuns. E eu tenho certeza, e vocês amanhã poderão voltar para me contar, eu tenho certeza que o seu caminhar a partir daí será absolutamente diferente daquilo que tem sido até agora. Quando você tem segurança daquilo que está fazendo, tudo se torna mais fácil. Inclusive as faculdades mediúnicas que podem estar aí em você, apenas aguardando a chance de serem expostas, sempre no intuito de ajudar ao outro, mas principalmente a você mesmo, a nós mesmos, pela oportunidade que recebemos de fazer o bem. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês e o meu agradecimento pelo convite da casa, o convite do Nepom, o convite de Cici. Um grande beijo e rogando a Jesus que nos cubra com as suas bênçãos, com a sua misericórdia, nesse, entre aspas, sábado de aleluia, em que recordamos do seu Calvário, que a sua imagem, que a sua luta, que o seu trabalho de salvação das nossas almas possa ser lembrado e exercitado por todos nós. Que o Senhor nos abençoe a todos e até a próxima.